Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Isaías 56, de 1 a 8. Isaías 56, de 1 a 8, que tem por tema: porque Deus tem promessa para quem lhe obedece. Porque Deus tem promessa para quem lhe obedece. Amém? Glória a Jesus. Meu irmão e minha irmã, como é difícil ser cristão nesse mundo e nos dias de hoje. Por quê, meu irmão? Porque nos dias de hoje está tudo mais fácil, não é verdade? Tudo está escancarado, tudo está não está nos conforme o que Deus quer. Hoje, nos dias de hoje, a mentira é verdade e a verdade é mentira. Hoje existe uma guerra no nosso país que se trata de direita e esquerda, não é verdade? O esquerda adota uma coisa, o direita adota a coisa totalmente diferente, e com isso está tendo um impasse muito grande. Quem é da esquerda faz as coisas erradas e está tudo bem. Quem é da direita não pode nem dar um passo. Dê um passo errado, é condenado, é julgado. Se brincar até pena de morte. Se brincar vão matar logo. Por esses dias a gente viu um jovem apanhando, né, de um deputado aí, um senador, sei lá o que foi. E o senador está saindo como inocente, e quem apanhou está saindo como culpado. E as imagens mostram que quem apanhou estava inocente, estava no horário de trabalho, e o rapaz foi lá perturbar a vida desse cidadão. Então veja como é difícil ser cristão nos dias de hoje. Mas Deus tem promessa para quem obedece. Mas eu vou te revelar por quê. Porque Deus tem promessa para quem lhe obedece. Amém? Então eu digo a você, por que Deus tem promessa para quem obedece? Porque o segredo é obedecer. E qual o segredo para obedecer? Fica comigo que eu vou te revelar nesse vídeo. Amém? Mas antes de dar continuidade a esse vídeo, eu quero dizer a você que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Então vamos lá para o tema desta noite, que se encontra no livro de Isaías 56, de 1 a 8, que diz: porque Deus tem promessa para quem obedece. Amém? Abra sua Bíblia para acompanhar comigo a Isaías 56, de 1 a 8, que diz assim: assim diz o Senhor, mantende os juízos e fazei justiça. Por quê? Porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma, que se guardar de profanar o sábado e guardar sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Por quê? Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardamos sábado, escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Amém? Também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filho ou filha. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardam o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei aos meus santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos
e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Por quê? Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, e ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Amém? Glória a Jesus. Meu amado irmão, o que a gente aprende aqui com essa passagem de Isaías 56, de 1 a 8, a gente aprende que o Senhor Deus mostra a todos os estrangeiros que estão dispostos a servi-lo como deve se comportar. Aqui ele dá um grande destaque ao cumprimento da aliança, citando guardar o sábado. Devemos ter em mente que a principal função de guardar o sábado é adoração e conhecimento de Deus. Amém? Nenhuma outra função ou atividade deveria ou deverá ser praticada. Ou seja, o sábado representa a primazia, que é o dia do Senhor. Amém? Em nosso contexto atual, não é necessariamente guardar exclusivamente o sábado, como se vê em Colossenses 2,16, que diz: ninguém, pois, vos julgueis por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Contudo, o sentido de guardar o sábado deve ser mantido, mas não é necessariamente ser o sábado. Não é verdade? Aqui diz, não precisa ser um sábado. Não é verdade? Não devemos separar tempo para adorar e aprender do Senhor. Porque a vida não é só dinheiro e nem pagamento de conta. A promessa de Deus é que, se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, tudo o que precisamos para sobreviver nos será acrescentado. Amém? Agora, se você deseja ter um crescimento espiritual real e frutífero, é imprescindível que separe tempo com qualidade para adorá-lo e aprender com ele, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, o que eu e você aprende é que nós podemos buscar o reino de Deus todos os dias. Não é verdade? Quando ele diz, entra no teu quarto e fecha a porta, ele quer que você tenha um tempo reservado para ele. Mas como eu disse, não é necessariamente ser um sábado. Ele quer que você busque ele todos os dias. Não é verdade? Ele quer que você tenha tempo para ele, tenha intimidade com ele, tenha um compromisso com ele. Não é verdade? É isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Nos dias de hoje, o sábado aqui é representado como domingo, mas você não pode ser um crente domingueiro que só busca Deus no domingo. Não, você tem que buscar Deus todos os dias. E meu irmão, como é que eu faço isso? Você busca Deus, você fala com Deus em oração. Tenha tempo para orar, para conversar com Jesus. Quer que Jesus converse com você? Abra a Bíblia, leia a palavra, busque a palavra, estude, tenha entendimento naquelas palavras que Deus está falando com você. Amém? E aí você vai ter intimidade, compromisso, relacionamento. Por quê? Porque Deus faz promessa para quem lhe obedece. Por quê? Porque a obediência é uma resposta de amor e confiança com Ele. Não é verdade? Não é mero cumprimento de regras, e é um caminho para cumprimento de seu propósito soberano na vida das pessoas. As promessas funcionam como um meio de quê? Expressão de amor e relacionamento. Não é verdade? Um guia para o caminho certo. Deus é o guia para o caminho certo. Não é verdade? Então você tem que ter justamente esse conhecimento, a expressão de relacionamento, porque a obediência é a principal forma de demonstrar amor a Deus. Jesus disse, se você me ama e aborrece,
né, me ama e obedece e obedecerão aos meus mandamentos, como diz em João 14:15, as promessas são parte da bênção de viver em um relacionamento íntimo com Ele, onde pai e filho fazem morada no obediente. Não é verdade? Como diz em João 14:23. Amém? Glória a Jesus. Então, como eu disse, porque Deus tem promessa para quem obedece, né? Porque Deus tem promessa para quem obedece. Porque o segredo é obedecer. O segredo é obedecer. E por que o segredo é obedecer? O segredo é obedecer, pois a obediência é vista como um caminho para receber bênção, viver uma vida plena e glorificar a Deus. Amém? Acredita-se que, ao seguir os comandos de Deus e a lei estabelecida por Ele, a pessoa se alinha com a vontade de Deus e o que faz proteção, prosperidade e santificação, mesmo quando tudo parece difícil. Não é verdade? E a principal razão para a obediência é receber bênção, demonstrar fé e submissão. Não é verdade? É alinhar-se com a vontade de Deus. Você tem alinhamento com a vontade de Deus. Amém? Então esses são os processos para que você possa obedecer, né? Você se protege do engano e você passa a viver uma vida de santificação. Amém? Glória a Jesus. Então, como eu disse, por que o segredo é obedecer? Por que o segredo é obedecer? Porque Deus tem promessa para quem lhe obedece. Porque a vitória vem da nossa obediência. Porque Deus firma os passos do homem bom. Porque Deus defende o justo do ímpio. Amém? Glória a Jesus. Agora você sabe. Porque Deus tem promessa para quem lhe obedece. Amém? Então, esse foi o tema, meu irmão, que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Amém? Agora eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu quero ler uma passagem que está no livro de 1 João 3,24, que diz: o que obedece os meus mandamentos, nele permanece, e ele nele. Do seguinte modo, saberão que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Glória a Jesus. Também na passagem de João 14:21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E o meu Pai também amará, e eu também amarei e me revelarei a ele. Amém? Glória a Jesus. Agora eu quero orar por você. Amém? Senhor, ensina-me, Senhor, a andar em teus caminhos. Senhor Deus, de acordo com a tua palavra, o Senhor adverte, se afirmar que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, Senhor, e a tua verdade não está em nós. Senhor, não desejo te enganar, não desejo enganar a mim mesmo, por não te perguntar, Senhor, em que área tenho estabelecido o alvo que estabelecesse para mim e para a minha vida. Por isso eu te peço, Senhor, que mostre-me se estou fazendo algo que não deveria. Te peço tua ajuda, Senhor. Ajude-me a ouvir tua instrução específica. Também te peço que fala comigo, Senhor. Fala comigo claramente por meio da tua palavra, para que eu possa discernir entre certo e errado, Senhor. Porque eu não quero entristecer teu Espírito Santo de nenhuma forma, Senhor. Porque eu desejo aprender de modo contínuo acerca de teus caminhos, para viver na plenitude da tua presença e ir ao encontro, Senhor, do que preparaste para mim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada de tua presença. Obrigado por esse momento de oração. Obrigado por esse tema, Senhor. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, ajuda aquele que se encontra no leito do hospital, ajuda aquele, Senhor, que está se recuperando, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança para que ele venha fazer sempre a tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te peço também que nos dê uma madrugada em paz, tranquila, restaurador a tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.
É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações. E compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.